Boa tarde, hoje é dia 24 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, do município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do nono ano do ensino fundamental dos anos finais, de maneira remota, ao vivo, através do aplicativo Centro de Mídias. Os alunos que estão ao vivo comigo assistindo a aula hoje através do aplicativo são eles: José Antônio, Maria Eduarda, Alifer e o aluno Caio. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão ao vivo, mas essa aula ficará gravada e postada no YouTube para que no momento oportuno eles possam estar assistindo essa aula. Na escola está tendo aula presencial para alguns alunos. Eu, devido a ser grupo de risco e não tomei minha segunda dose ainda da vacina, continuo online com meus alunos, online com os alunos da escola. Porém, os alunos da escola a escola está sem internet, então por isso que eles não estão assistindo essa aula. Mas a aula vai ficar gravada, eles vão poder assistir assim que der. Vamos dar início então? O material é Currículo em Ação, volume 2, nono ano, Situação Aprendizagem 3. Essa é a segunda parte, essa é a parte 2. Se você não assistiu às aulas anteriores, se você está acompanhando pelo YouTube, não assistiu essas aulas anteriores e deseja assistir às aulas anteriores, na descrição desse vídeo, no primeiro link, tem o link da playlist do Currículo em Ação, volume 2 do nono ano. Por lá você encontra as aulas anteriores e dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter aulas novas posterior a esta. O material é fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar continuidade então? Página 101. Quais são as habilidades que nós estamos estudando nessa sequência de atividades? Habilidade EF09MA06. Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas, algébricas e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Objetos de conhecimento: funções, representações numéricas, algébricas e gráficas. Só para fazer uma lembrancinha aí. Função. Alguma coisa que acontece em função de outra, né? Na matemática. Situação aprendizagem 3, parte 2. O que fala na apostila sobre a situação aprendizagem 3? Lá no início da apostila. Na situação aprendizagem 3, iniciaremos uma conversa sobre as funções em diferentes perspectivas. Conhecer a lei de formação e os gráficos associados a cada função. Vamos dar continuidade hoje então. Página 101. Atividade 2. Representação gráfica de uma função. 2.1. Os gráficos a seguir, de 1 a 4, são gráficos de funções, pois relacionam duas grandezas, x e y, ou função de x, onde y depende de x. Preste bem atenção. Y depende de x, ou seja, o valor de y é em função do valor de x. Lembra na aula anterior, né, que nós fizemos? Isso aqui é um recado para quem está ao vivo. Lembra na aula anterior que nós fizemos o exemplo lá da padaria da Natália? Que o pão lá na padaria da Natália custava tantos centavos. Em função do valor da padaria da Natália, quantos que a gente ia pagar? E lá a padaria lá no bairro dos Pais, quanto que custaria o pão de lá? Em função do preço de lá, quantos que a gente ia pagar em um determinado número de pães? Então, em função do valor de pão, o valor de cada pão, a gente descobriu quanto que a gente pagaria na padaria da Natália e quantos que a gente pagaria na padaria lá do bairro dos Pais. Então,
Se você agora que está assistindo pelo YouTube não ficou boiando nisso, tem a aula na playlist. Assista a aula anterior a esta. Continuando. Para cada valor da grandeza x, encontramos o único valor da grandeza y. Tá? Então guarde isso. Para um valor de x, encontramos o único valor na grandeza y. Organize-se em duplas, analisem e descubram quais funções estão relacionadas a cada gráfico. Comente as características de cada uma. Bom, não vai dar para a gente sentar em duplas, né? Estamos online, mesmo que a gente estivesse em escola, né? Não é para a gente fazer duplas devido ainda à pandemia. Estamos voltando, mas estamos voltando com distanciamento social. Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos analisar os gráficos. Esse gráfico aqui, tá? Como que seria a análise desse gráfico? Então, gráfico 1 aqui. Repare, ele é função de x. Conforme o valor do x é o valor do y. Por exemplo, quando o meu x vale... Cadê minha caneta? Deixa eu pegar aqui. Quando o meu x vale menos 3, o meu y vale 0. Quando o meu x vale menos 2, o meu y vai valer 1. Quando o meu x valer menos 1, o meu y vai valer 2. Quando o meu x for 0, o meu y vai ser 3. Quando o meu x for 1 positivo, o meu y vai ser 4. Então, ele é uma função de primeiro grau. Então, como que eu posso chegar nisso aqui? Né? Eu vou analisar junto com vocês. Ó, gráfico 1. O gráfico 1 está associado a uma função de primeiro grau. E uma função de primeiro grau, ela é sempre construída desse jeito. Ó. Presta atenção na caneta agora. Função de x é igual a alguém que multiplica o x mais um b, tá? Talvez ele não explique aqui, mas eu aproveito para explicar. É uma reta crescente. Esse caso aqui, ele é uma reta crescente. Com os pontos, deixa eu apagar aquele monte de rabisco que eu fiz lá. Então vamos apagar aqui os rabiscos que eu fiz. Certo? Vamos analisar o que ele fala, depois eu explico mais um pouquinho sobre ele. Com os pontos A, olha, ele dá 2 pontos, A e B. Vamos analisar o ponto A e B? Deixa eu pegar a caneta. Olha o ponto A, ele fala que o x é menos 3 e o y é 0. Então vamos lá, x menos 3, y 0. Aqui é o ponto A que ele fala. Ponto A e o ponto B, o x é 0 e o y é 3. Aqui é o ponto B. Tudo bem? A e B. E eles pertencem à reta. E aí, ó, substituindo o ponto em função de x igual a ax, a vezes x mais b, então, que é o mesmo. Então, presta atenção. Quando você vê f de x, você vai falar, meu Deus, eu conhecia y igual a vezes x mais b. F de x e y é a mesma coisa, tá? Então, função de x e o y é a mesma coisa, tá? Ah, professor, aqui é função de x e aqui é o y também. É a mesma coisa, tá bom? Então, geralmente a gente representa com o y. Também posso falar que isso aqui é o seguinte. A vezes x mais b é igual a y, tá? É a mesma coisa que eu sempre falava isso em sala de aula. Banana é amarelo. Amarelo é a banana. Não menti, né? Banana não é amarela? Amarelo não é a banana? Então, só mudei o jeito de falar, mas as sentenças continuam sendo verdadeiras, tá bom?
Então vamos lá. Olha aqui. Depois eu vou explicar de um jeito que você vai falar, puxa lá vida, professor, por que se complicou a nossa vida? Tinha um jeito mais fácil? Não, tem que explicar todos. Desculpa, eu tenho que explicar mais de uma maneira. Depois você escolhe qual maneira que você acha mais fácil de resolver. Eu tenho um aluno que ele é da escola municipal. Eu não pedi autorização para usar o nome dele, então não sei se eu posso falar o nome dele. Ele entrou em contato comigo hoje, perguntando para ele assim: ah, professor, mas eu resolvi de um outro jeito. E ele é aluno da escola Noel. E ele assiste as nossas aulas aqui também. E aí ele falou: resolvi de um jeito aqui. E o jeito dele é muito legal, o jeito que ele resolveu. E eu tinha resolvido de outro na aula. Ele falou bem assim: qual que é o jeito correto? Né? Eu falei: os dois estão corretos, mas para você o seu jeito está mais correto. Por quê? É o jeito que ele achou melhor para ele resolver. E ele chegava na resposta. Então você sabe quem é, está assistindo essa aula, né? Então você sabe quem é você. Eu só não falei seu nome porque eu não pedi autorização para falar o seu nome. Depois eu vou pedir para você nas próximas aulas, se eu puder, eu cito o seu nome, tá bom? Mas, continuando aqui. Então tem várias maneiras. Eu vou resolver uma maneira aqui, depois eu vou fazer mais outra maneira, certo? Então vamos lá. Continuando. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa daqui, ó. AX mais B igual a Y, tá? Então eu vou apagar tudo aqueles rabiscaiados que eu fiz ali e vou montar um sisteminha, tá bom? Eu tenho dois pontos, não tenho? Eu tenho o ponto A e o ponto B, que ficou fácil de achar. Eu podia achar mais ponto, podia achar esse ponto aqui, ó, que é o menos 2 e o 1, mas eu peguei esses dois pontos onde que ele tá no X, no Y valendo 0, não tinha altura, e no X valendo 0, ou seja, não ia nem para a direita e nem para a esquerda. Então vamos lá. Vou pegar aqui agora. A vezes o X. Estou fazendo o ponto A. Vou fazer o ponto B primeiro. O ponto B é 0 e 3. Então o X vale 0 e o Y vale 3. Então vou trocar o X por 0. A vezes X, que é o 0, mais B igual a Y. Y vale 3. Agora vou fazer o ponto A. Ah, professor, podia fazer o A primeiro? Pode fazer o A primeiro também. No ponto A, o X vale menos 3 e no Y vale 0. Vou mudar aqui. A vezes X. Ah, meu X vale menos 3, certo? Fechou parênteses. Mais B igual a 0. Tá bom? Agora o que eu vou fazer aqui? Deixa eu lembrar. Eu não gosto de fazer desse jeito. Eu prefiro fazer do outro. Mas vamos lá. Vou fazer a conversão. A vezes menos 3 dá menos 3A. Mais B é igual a 0. A vezes 0 dá o quê? Dá 0A. Morreu, né? Mais B igual a 0. Então o que a gente vai ter aqui agora? É um sisteminha. Certo? É um sisteminha. Ih, me perdi aqui. Ah, não, aqui não é 0. Lá em cima é 3. É 3. Aqui é 3. Aqui é 3. Vou pagar aqui. Achando que onde que eu errei. Por isso que eu tava meio perdido. Aqui dá 3, né? E aí
podemos fazer o que aqui? Vou fazer essa linha menos essa linha. Vou fazer essa linha menos essa linha. Então, ó, vou fazer a linha de cima menos a linha de baixo. Então fica menos 3A menos nada, que aqui é nada. Fica menos 3A. B menos B, morreu. Igual. 0 menos 3, menos 3. Então, menos 3 vezes A vai dar menos 3. Agora, eu quero descobrir o A sozinho. O A sozinho é o quê? Menos 3 já estava lá. Esse menos 3 que está multiplicando, passa dividindo. Então, o valor do A é o quê? Menos 3 dividido por menos 3. Menos dividido por menos dá mais. 3 dividido por 3 dá 1. Descobri o valor do A. O A vale 1. Então, se eu vim aqui escolher qualquer uma dessas linhas e trocar o X por 1, o A por 1. Então, eu vou trocar isso aqui, ó. Vou trocar o A por 1. Então, fica 1 vezes 0 dá 0. B igual a 3. Descobri o valor do B. B vale 3. Quando eu vejo isso, eu já descubro a função. Olha aqui como que é a função. Função de x é igual a que multiplica o x. Eu já sei que o a meu vale 1. Então fica 1 vezes o x mais o b. Quem é meu b? Meu b é 3. Então tá aqui. Para deixar mais bonitinho ainda, fica assim. 1 vezes x dá x sozinho. Mais 3. Olha aqui minha equação. Viu? Chegamos na equação. Através do sistema. Professor, você falou que tinha um jeito mais fácil, não falou? Então como que é esse jeito mais fácil? Olhando o gráfico. Olhando o gráfico tem um jeito muito mais fácil. Presta atenção como você faz olhando o gráfico. Tá? Então presta atenção aqui. Antes de olhar o gráfico, vou deixar o mais fácil por último. Vou apresentar mais um aqui. Então lá, função de x ou y, né? Ou y é igual a alguém que multiplica o x mais alguém. Esse a e esse b são chamados de coeficientes. Nossa, professor, que nome difícil. Esse azinho que multiplica o x é o coeficiente angular. E esse b é o coeficiente linear. Nossa, professor, que nomes difíceis. Na hora que eu for mostrar para vocês no gráfico, vai ficar mais fácil de vocês lembrarem desses nomes. Tá. Como eu faço para descobrir o coeficiente angular sem olhar o gráfico? Você pega os pontos A, que é o menos 3 e o 0, o ponto B, que é o 0 e o 3, e faz a seguinte conta. A gente chama de coeficiente angular também de inclinação da reta. E para eu achar a inclinação da reta, é uma fórmula, pode ser, geralmente é representado pela letra M, tá? Onde você faz assim, ó. Você descobre o tamanho fugiu o nome, do y e o tamanho do x, né? Como que eu vou fazer aqui? Você vai imaginar um triângulo formado por esses dois pontos, o ponto A aqui, o ponto B aqui. Só que você não está olhando o gráfico, tá? Então, para você imaginar aqui, ele tem um triângulo. Vai ter que descobrir o tamanho dessa altura aqui. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o maior x, o maior y menos o menor y. E vai dividir pelo maior x menos o menor x. Combinado? Então você vai fazer isso aqui.
Então vamos olhar aqui. Inclinação. Qual é o maior? Eu tenho aqui, ó, x e y. Quem é o maior? X é o menos 3 ou o 0? Quem é o maior? X é o menos 3 ou é o 0? O maior x é o menos 3 ou é o 0? O maior é o 0. Muito bom. 0 é maior. Menos. Quem é o menor? É o menos 3. Eita! Menos 3. Deu um jogo de sinal aqui, mas não vamos resolver. Agora, olha aqui. Vou fazer a mesma coisa. Ai, desculpe, eu fiz no x, mas não era no x, era no y. Perdão, era no y, aqui, ó. Mas a resposta é quase igual. Vou apagar. Deu errado ali. Perdão, perdão, perdão. Vamos lá, vamos voltar. É o y, professor. Sempre o y primeiro. Nesse caso é o y primeiro. Depois no desenho vocês vão descobrir o porquê que é o y primeiro. Tá bom? Olha aqui então. Maior y. Maior y é o 3. Então, vamos lá. O maior y é o 3. 3 menos o menor y é o 0. Agora eu vou dividir pelo x. O x, o maior, é o 0. E o menor é o menos 3. Agora eu faço aqui. 3 menos 0 dá 3. 0 menos menos 3. Menos com menos dá mais. 0 com mais 3 dá 3. A inclinação, então, é o quê? 3 dividido por 3 dá 1. Descobri a inclinação. Coeficiente angular é 1. A gente já sabia, mas agora eu descobri fazendo o cálculo do maior y menos o menor y dividido pelo maior x menos o menor x, entre dois pontos. E agora, professor, como eu vou descobrir o meu b? O mesmo jeito que a gente fez já hoje. Você vai pegar a equação, vai escolher uma das letras, A ou B. Vou escolher a letra A agora aqui, ó. O menos 3 mais B igual a 0. Vou trocar o A que eu acabei de descobrir. Acabei de descobrir que o M é a mesma coisa que o A, né? A inclinação aqui, o coeficiente angular é 1. Vou trocar ele por 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 mais B igual a 0. Esse menos 3 está negativo. Passa para lá, positivo. B igual a 3. Então, descobri que meu B também vale 3. Então, descobri que minha equação fica x mais 3. Função de x igual a x mais 3. Ah, professor, tem essa maneira. Também achei difícil. Como que eu vou achar um jeito fácil no gráfico? Agora vem o jeito mais fácil de todos. Presta atenção, seu José, Dona Maria Eduarda, seu Alifer e seu Caio. Presta atenção, agora vem o mais fácil. Depois que se sofrer bastante, é o mais fácil de todos. Quando eu tenho gráfico. Quando eu não tenho gráfico, e ó, a última, essa última que eu mostrei, eu acho que é o mais fácil, tá, Maria Eduarda? E agora vai fazer mais sentido para vocês ainda. Tá, presta atenção. Maria Eduarda, sabe por que outra coisa, olhando na inclinação aqui, né? A gente sabe que é assim, função de x é igual a A vezes x mais B. Esse A é o coeficiente angular, conhecido como M, que é a inclinação. Por que é M, professor? Não, vou ser sincero para vocês. Eu dava aula no ensino médio, a letra M era para inclinação, tá? Já era M para inclinação. Mas daí, olhando aqui, como que eu vou descobrir o coeficiente angular? Sabe o que quer dizer coeficiente angular? A cada um que eu ando no x, quanto que sobe no y? Conseguiu ver aqui no desenho? Andei 1 no x, subiu quanto no y? Andei mais 1 no x, subiu mais quanto no y? Olha no desenho. Andei mais 1 no x, subiu quanto no y? Ele tem que subir sempre na mesma quantidade. A cada 1 que eu andei, quanto que subiu? A cada 1 que eu andei.
Vou fazer a pergunta de novo. Quer ver? Eu acho que eu confundi fazendo um monte de pergunta ao mesmo tempo. Você vai vir aqui, uma pergunta só. Se vem aqui, faz isso aqui, ó. Procura fazer sempre saindo do zero. Andei uma unidade. Subiu quantas unidades aqui? Responde. 1. Pronto, Aleph. Você já descobriu. A inclinação é 1. Andou uma unidade, subiu uma unidade. A inclinação é 1. Só isso. Só isso, professor. Só isso mesmo. Andou uma, subiu uma. Isso é a inclinação. Isso quer dizer o coeficiente angular. Tá? Aí você vem na função de x e você já olhou e já descobriu que a sua inclinação é 1. E agora, professor, para eu achar o meu b, para eu achar o meu b deve ser o cão chupando manga, de tão difícil que é. Será que é tão difícil? Ele se chama coeficiente linear. Sabe quando que ele vai aparecer? Quando o seu x for zero. Quando o seu x for zero, o seu b vai estar sendo cortado. Vai andando. A hora que você achar onde que ele cortou é o seu b. Achei onde ele cortou. Quem é meu b? Pronto, achei. Meu b é 3. Só isso, professor? Não é o cão chupando manga, não. Tá? É o cão bonitinho. Não é chupando manga. Facinho, né? Olha outro jeito aqui de achar inclinação, se você ficar em dúvida. Tá? Se você ficar em dúvida, falar, inclinação pode ser que eu confunda. Você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. É o que nós fizemos já hoje. Aqui está o ponto A, aqui está o ponto B. Aí aqui tem um triângulo, né? Você vai vir aqui e falar assim, andei 1, 2, 3. Andei 3, subiu 1, 2, 3. Se subiu 3 e eu andei 3, quando eu divido 3 por 3, é 1. Quer dizer que cada 1 que eu ando no x, sobe 1 no y. É outro jeito de fazer. Tranquilo? Demorei aqui, mas era para deixar bem explicadinho isso aqui, tá bom? Vamos para os próximos? Então vamos lá. Gráfico 2. Nossa, professor, é um gráfico descendo. Deixa eu voltar aqui, explicar um negócio. Outra coisa, quando o gráfico está subindo, quer dizer que quem multiplica o meu x, ele é positivo, tá? Tá subindo, é positivo. Quando ele está descendo, adivinha o que vai acontecer com ele? Quem multiplica o meu x vai ser negativo. Muito bom, Alifer. Então, se a minha reta está subindo da esquerda para a direita, quem multiplica o x é positivo. Agora, se a minha reta está descendo da esquerda para a direita, o que acontece aqui, ó, a cada um que eu ando para lá, ele vai descendo. Então, ele é negativo. Antes de começar, vamos usar o gráfico. Função de x é igual a alguém que multiplica o x mais a letra b. Vamos lá. Andei 1 no x. Opa, agora ele não subiu, ele desceu. Ele desceu quantos? Andei 1 no x, ele desceu quantos? Desceu 1, perfeito. Menos 1, né? Ali, no caso, a Maria Eduarda e o Alifer já responderam. Então, eu andei 1 no x, ele desceu menos 1. Então, aqui quer dizer que é menos 1x. O coeficiente angular é menos 1. E agora, aonde vai ser o meu b? Quem vai ser o meu b? Vou olhar aqui aonde que ele corta. Ele cortou aqui. Aonde ele cortou? Quem sabe me dizer qual é o valor do meu b? Aonde ele cortou? No zero. Perfeito. Ele cortou no zero. Passando a limpo isso daqui.
Menos 1 vezes x dá menos x. Mais zero, nem preciso pôr mais zero, né? Qualquer coisa mais zero é ele mesmo. Pronto, terminei minha equação. Será que é assim, professor? Vou tentar pôr 1 no lugar do x. Quando meu x valer 1, meu y vai valer menos 1. Deu certo. Quando meu x valer 2, meu y vai valer menos 2. Deu certo. Ah, professor, e quando meu x valer menos 1? Aí vai ser menos 1. Menos com menos dá mais 1. Olha, deu certo. Deu lá no mais 1 positivo. Tá certinho. Vamos subir a resposta e vamos fazer a leitura? Eu vou ler a resposta para vocês. Olha lá, gráfico 2. O gráfico associado à função de primeiro grau, pois é uma reta, tudo que é uma reta é um gráfico de primeiro grau. Só que esse caso ele é decrescente. Se ele é decrescente, o coeficiente, ou seja, quem multiplica o x, é negativo. Localizando algumas coordenadas, temos x0, o y é 0. O x é 1, o y é menos 1. O x é 2, o y é menos 2. Se o x é 3, o y é menos 3. Agora, se o x for menos 2, o y vai ser 2 positivo. Se o x for menos 3, o y vai ser 3 positivo. Por quê? Porque a minha função é negativa, é menos x, é o oposto. E assim por diante. Logo, temos que a abscissa... Quem é a abscissa mesmo, professor? A abscissa é nosso x. E a ordenada... Quem é a ordenada mesmo, professor? É nosso y. São iguais, são idênticas, só que opostas. Quando uma for positiva, a outra vai ser negativa. E quando uma for negativa, a outra vai ser positiva. Ou seja, função de x igual a menos x, que é a função. Próximo gráfico, gráfico 3. Meu Deus do céu, que gráfico que é esse? Quando forma uma curva desse jeito, ele tem um nome. Ele forma uma parábola. Tá, parábola. Quem surgiu primeiro será parábola ou a parabólica? Um puxou o nome do outro. Quem vocês acham que surgiu primeiro? A parábola ou a parabólica? Isso, a parábola surgiu primeiro, porque ela surgiu antes de Cristo, né? E a parábola não é só na matemática, né? Vocês já viram, não sei qual é a religião de vocês, né? Mas Jesus falava por parábolas, né? Vocês sabem por que ele falava por parábolas? Porque a história pode ir, voltar e dar outros sentidos, né? Então olha aqui, aqui pode dar um sentido, a história pode estar contando uma coisa aqui, mas pode dar outra realidade aqui. Então ela pode ter mais de um resultado, certo? Então parábolas na matemática é uma equação de segundo grau. Guardem isso na cabeça de vocês. Quando vocês veem uma parábola desse jeito, é porque é uma equação de segundo grau. Ela pode ter uma raiz real, ou ela pode ter duas raízes reais, ou nenhuma raiz real, certo? Nesse caso, olhando aqui, a gente vê que ela tem uma raiz real. Ela toca uma vez só o x, certo? Vamos lá analisar isso aqui? Olha lá, gráfico 3. Esse gráfico está associado a uma função de segundo grau, pois é uma parábola. E o vértice dessa parábola é o ponto x0 e o y0. Se observarmos algumas coordenadas, temos o x0 valendo 0. Ó, quando o x é igual a menos 1, a minha resposta do y vai ser 1 positivo. Temos também, quando o meu x vale 1 positivo, o meu y também vai ser 1. Mas como isso, professor? Ah, lembrei nas aulas anteriores, lembra quando a gente falou que x ao quadrado é igual a 1? Quer dizer que ele pode ter duas respostas. Ele pode ser 1 vezes 1 é igual a 1, ou o menos 1 vezes menos 1 também é 1. Então, por isso que ele forma uma parábola. Ele pode ser 1 vezes 1 é igual a 1,
Ou o menos 1 vezes menos 1 também é 1. Por isso que ele vai ter duas respostas. Assim como o 2 é 2 elevado, 2 vezes 2 dá 4, o menos 2 vezes menos 2 também vai dar 4. Então ele vai formar uma parábola. O valor da ordenada é igual ao quadrado do valor da abscissa, ou seja, vai ser ele vezes ele mesmo. A abscissa, só para lembrar, é o nosso x. E a ordenada é o nosso y. Assim, podemos relacioná-lo à função de x igual a x ao quadrado. Bom, eu falei para vocês no gráfico anterior que quando é uma equação de primeiro grau e o x é positivo, a reta é subindo. Quando o x é negativo, a reta é descendo. E aqui, quando é uma equação de segundo grau, quando o expoente maior é elevado ao quadrado. Se ele for positivo, esqueci de pôr o sinal negativo aqui. Quando ele é positivo, ele forma uma parábola desse jeito. Quando o x que é elevado ao quadrado, não o número que está dentro, quem é elevado ao quadrado é negativo, ele vai formar uma parábola virada com cavidade virada para baixo. Olha o nome que chique que é. X elevado ao quadrado. Quem multiplica o x ao quadrado é positivo. A concavidade da parábola é virada para cima. Se ela for negativa, a concavidade da parábola é virada para baixo. Professor do céu, será que eu consigo guardar essa informação? Tem um truque aqui, presta atenção. Presta atenção no truque. Positivo, tá sorrindo. Negativo, tá triste, tá chorando. Então, se o seu dia for positivo, você tá sorrindo. Se o seu dia for negativo, você vai estar chorando, tá? Lembre-se disso quando você for fazer o Enem, quando for fazer um concurso, porque às vezes eles colocam as perguntas e só tem uma alternativa com o x elevado ao quadrado positivo e o gráfico tá sorrindo. Então é aquela lá, tá? Então é facinho, tá bom? Se Deus quiser, nós vamos ter bastante exercício desse para a gente treinar, para vocês ficarem craque para os concursos e Enems da vida aí. Gráfico 4, último gráfico dessa atividade. E agora, professor do céu, o gráfico está lascado. Ele não sobe, ele não desce, ele não faz curva. O que é esse trem aí? Pensa comigo. Ele é uma reta. Se ele é uma reta, ele é de primeiro grau. Concordo com você, Maria Eduarda. Se ele é uma reta, ele é de primeiro grau. Então vamos analisar comigo. Função de x é igual a alguém que multiplica o x mais o b. Esse daqui é o coeficiente angular. Lembre-se, coeficiente angular. E esse daqui é o coeficiente linear, certo? Então vamos trocar quem a gente conhece só olhando o gráfico. F de x é igual. Tá, andei 1 no x. Quanto que ele subiu ou ele desceu? Qual é a inclinação que ele tem? Quanto ele subiu ou desceu? Eu andei, estava aqui no 0, andei 1, ele subiu, ele estava no 3, ele continua no 3. Ele subiu, desceu ou ele não fez nada? Pensa bem comigo. Você estava no terceiro andar, aí você andou uma unidade para cá e continua no terceiro andar. Então, não subiu e nem desceu. Qual é a inclinação dele? A inclinação dele é 0. Ele não tem inclinação. Ele nem sobe e nem desce. Então, já descobri a inclinação dele. A inclinação dele é 0. 0 que multiplica x. Mais. Agora, quem é o meu coeficiente linear? Aonde ele corta a ordenada quando o meu x é 0? Meu x é 0, vou ver onde que ele vai cortar a ordenada. Cortou aqui. Cortou aqui. Qual o valor dele?
3. Muito bem, Maria Eduarda. Agora eu resolvo. Função de x é igual 0 vezes x. O zero é o buraco negro na multiplicação. Qualquer coisa que se multiplicar por zero é o Cebolinha que fala, né? Qualquer coisa que se multiplicar por zero, morre. 0 vezes x, morreu. Ficou 3 positivo só. Então, função de x igual a 3. Tá pronto, é a equação. Ah, professor, não é equação do primeiro grau? É uma reta, é uma equação do primeiro grau, só que ela nem sobe nem desce. Então, ela é uma equação constante. Pode fazer 3.000x para o lado que ela vai continuar sendo sempre 3. Independente do valor de x, ela vai ser a resposta sempre 3. Tá bom? Vamos subir a resposta aqui para a gente ler junto? Olha lá. Observando o gráfico 4, observando alguma das suas coordenadas, temos menos 1. Quando o x for menos 1, o y é 3. Quando o x é 0, o y é 3. Quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 3. Quando o x for 4, o y vai ser 3. Qualquer valor que o x for, o y vai ser sempre 3. E assim por diante. Observem que a ordenada assume sempre o valor 3, ou seja, esse valor é uma constante para qualquer valor de x. Para o gráfico 4, a lei de formação será f de x igual a sempre 3. Pronto? Próximo exercício. Até que enfim terminamos 2.1. Foi a aula inteira no 2.1, você é louco, Laço? 2.2. Em duplas, analisem a tabela a seguir, elaborem e resolvam questões que possam ser respondidas com os dados fornecidos. Determine a lei de formação e depois troquem-nas com outras duplas para discutir suas respostas. Infelizmente, devido à pandemia, nós estarmos online, não dá para fazer tudo isso não, né? Mas vamos lá fazer isso aqui, um exercício. Então presta bem atenção. A tabela está aqui. Tabela de preço. Número de alunos. 1 aluno, R$2 a ser pago. 10 alunos, desculpa. 10 alunos, R$20 a ser pago. 20 alunos, R$40 a ser pago. 30 alunos, R$60 a ser pago. 40 alunos, R$80 a ser pago. Então a gente tem essa tabela e o exercício era para a gente criar um problema usando essa tabela, tá? E aí eu criei um probleminha aqui, né? Que eu ia apertar pause, mas daí cada um ia criar uma coisa, então ia ficar confuso. Então vamos lá. Resposta pessoal. Uma escola vai realizar uma visita a um museu. E o valor de ingresso para o aluno é conforme a tabela acima. Determine a lei de formação para que possa calcular os valores para outras quantidades de alunos. Então, se eu falar assim, quanto que nós vamos pagar? Quantos alunos são hoje aqui na aula? 1, 2, 3, 4, contando comigo, 5 alunos. Quanto que nós vamos pagar por 5 alunos? Vocês vão acertar a resposta, eu acho. Quantos que nós vamos pagar se a gente fosse entrar com 5 alunos nesse museu? Na tabela não tem 5 alunos. Mas se eu for seguir a lei de formação deles, quanto que nós vamos pagar por 5 alunos aí? Quem sabe me responder? Isso! R$10. Nós vamos pagar R$10. Como que você fez isso? Muito alto esse valor, Aleph. Como que ficaria essa forma? Pensa comigo. Primeira coisa, eu tenho que descobrir quanto que paga um aluno. Ah, tem na tabela, professor. Um aluno paga R$2. Então, valor a pagar é igual número de alunos vezes R$2. Certo? E a pergunta minha era, quanto que nós vamos pagar por 5 alunos? Vou trocar o N por 5.
5 vezes R$2, o valor que nós vamos pagar é 5 vezes 2 dá R$10. Certo? Então é isso a nossa resposta aqui. Tá bom? Do exercício que eu inventei aqui. Olha lá. Função, né? Ó, se for para pôr em função é mais bonitinho. Função de x em função do número de alunos. X é o número de alunos. 2 vezes x. Se você colocar aqui 40 no lugar do x, 2 vezes 40 dá 80, que é o valor lá. Certo? E falta poucos minutos para acabar a nossa aula, nós vamos parar por aqui e na aula que vem nós vamos começar a atividade 3. A aula que vem, que eu digo, amanhã. Gostaria de agradecer meus alunos que assistiram ao vivo online comigo, José Antônio, Maria Eduarda, Alifer e Caio. Muito obrigado. A aula agora é mais curta, infelizmente, né? Mas não deixe de assistir a aula de amanhã. Caio, procura assistir a aula de ontem. Você falou, não assisti a aula de ontem. Procura ver se acha um tempinho, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Até a aula de amanhã, se Deus quiser. E você que está assistindo pelo YouTube, gostou da aula? Curta, comente se ficou com alguma dúvida ou não. Compartilhe com seus colegas. E se não for inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as aulas. Até mais. Tchau, tchau.